Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje com um convidado mais que especial, o nosso gerente, o novo gerente, primeiro e até agora único gerente do Observatório do IBI, Bruno Pinheiro. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Thales. Obrigado, doutor Mário. Primeiro, agradecer o convite. Não sei se vai passar para apresentar o doutor Mário, depois eu faço os outros agradecimentos aqui. Perfeito, Bruno. E ao meu lado, como sempre, o nosso diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Bruno, uma honra, um prazer ter você aqui para uma entrevista doméstica hoje, né? Muito bom. Isso é muito bom. Perfeito. Bruno, nós sempre começamos aqui com os nossos entrevistados perguntando um pouco da vida deles, querendo saber sobre a biografia. Então conta pra gente quem é Bruno Pinheiro. Thales, antes responder a sua pergunta, quero agradecer não só o convite para o Pod Infra, mas para o Integral IBI. Agradecer a diretoria executiva, o nome do Dr. Mário Povia, Nicola Margiota, Dr. Mário pelo convite, um amigo de longa data, chefe várias vezes, né? Eu gosto de sofrer e vim ser subordinado dele de novo. E também o nosso Conselho de Administração, na pessoa do nosso presidente Mauro Samarco e o nosso presidente na Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, o deputado Paulo Alexandre. Agradeço o convite, agradeço estar aqui, integrando a equipe do BI com você, o doutor Mário, todos aqui. Então, Bruno é carioca da Gema. Se esse carioca da Gema, você sabe, é nascido no município do Rio de Janeiro, né? Igual o doutor Mário. Existe o carioca que não é da Gema? Sim. Então, sim, o carioca Fluminense, que não nasceu no município do Rio fala que é carioca. Mas não é Fluminense. Mas aí a gente deixa ele usar a grife de carioca, mas não é da Gema. Certo. Entendeu? Então, o carioca da Gema nasceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, óbvio, né? E filho de Silvia e Vilma, marido da Lorena e pai de Cecília e Helena. E é isso. Eu sou técnico em eletrônica, engenheiro eletricista. Fiz eletrônica no Cefet, é uma escola federal que tem em vários lugares no Brasil. Fiz eletrônica, fui trabalhei um pouco em Furnas, centrais elétricas, depois no Itaú, na Itautec. E meu primeiro grande emprego, vou chamar assim, eu fiz o concurso para ser sargento da aeronáutica em 1998, e fiz escola de sargento lá em 1998. Em 1999 fui para Manaus, servi em Manaus por 5 anos para fazer o projeto Civan, junto com meus colegas. A Fábio estava fazendo o projeto Civan, e plantando o Sindata 4, a gente pode falar mais tarde o que é isso. E eu fiquei lá na FAB de 99 a 2006, quando fiz o concurso na ANTAD, passei. 2005, né, doutor Mário, a gente fez o concurso. Eu estava estudando Banco Central, não tinha Força Aérea. Força Aérea era ótima, mas o salário, ainda hoje, né, não é compatível com as atribuições de todos os colegas lá, e na minha atribuição na época. E saiu o concurso da ANTAD, eu falei, vou fazer. Achei que era remédio para gastrite, né, mas é um K, a nossa é um Q, e ranitidina. E fiz, passei e tomei posse dia 10 de janeiro de 2006 na ANTAC. Perfeito. Eu queria voltar só um pouquinho antes sobre a FAB. Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência aí na Força Aérea Brasileira. Então, até porque você é um pouco dos dois, de portos e aeroportos, né? Você tem a sua passagem na Força Aérea, ou seja, na parte aérea, e também na parte portuária junto à ANTAC. Mas antes de entrar um pouco na portuária, vamos para a aérea, vamos conversar um pouco sobre a sua época de FAB. Então, o serviço militar, na minha opinião, é apaixonante, né? Hierarquia e disciplina é coisa que eu gosto, então, pontualidade, tudo que a minha formação profissional, né, foi muito militarismo, eu carrego isso. E a formação profissional, principalmente na área de proteção ao voo, que é onde eu trabalhava, controle de voo. Como toda aviação, o controle de voo também, ele não pode ter falhas. Então, é 24 horas, 24/7, que a gente falava lá. Eles falam até hoje, né? Eu não estou mais lá, mas eles falam até hoje. E tudo é redundante. Não tem falha. Assim, a gente não tem opção no controle de tráfego plano B.
Claro, existe o plano B, mas a gente não chega no plano B sem plano A. E eu carrego isso comigo. Não tenho... Tenho o plano B, mas eu não vou chegar no plano B. Eu tenho que fazer tudo, sistematizar tudo para seguir o plano A. Então, lá em Manaus, a gente tinha, na região amazônica, a gente tinha um vácuo de controle de tráfego entre Brasília e Manaus. Então, a Força Aérea, lá em, a gente está falando em 95, 94, 95, começou a estruturar o projeto Civan e colocou vários radares na região amazônica e precisava de técnicas eletrônicas lá, em eletricidade, eletrônica, para fazer esses radares funcionando, e a gente foi para lá, né? Fez o concurso, fez o curso e foi para lá. E a gente plantou o Sindacta 4. O que é o Sindacta 4? Vou falar rapidamente. O Sindacta, a gente tem aqui em Brasília o Sindacta 1, foi o primeiro Sindacta do Brasil, é o 1, é de 1976, da nossa idade, um pouquinho mais novo que o Dr. Mário. E a gente tem 4 Sindactas e o último de Manaus. Ele faz o controle de tráfego, a gente chama de ACC. O controle de tráfego, não vou ser muito tecnicista aqui, a gente divide em 3 partes. O da torre, então você decola, tem a parte da torre, depois tem a parte do APP, que é o controle de aproximação, depois o controle de cruzeiro, que é o ACC. Então o Sindacta 4 faz a parte do ACC, não só o controle de tráfego aéreo, mas também a defesa aérea. Controle de caça, se está entrando alguém, aí manda o caça decolar, o caça decola, mostra para onde. O caça é um míssil com asa, então você tem que dizer para onde ele vai, senão ele não sabe para onde ir. E foi muito gratificante, né? Eu gosto de trabalhar nessas coisas do início, assim, né? Então foi muito gratificante. E o Brasil, terminando essa parte de aviação por hora, assim, no Brasil, é pioneiro na parte de controle de tráfego. A diretoria de rotas, que vem a ser o DSEA hoje, né? O DSEA, para quem quem já desceu no Santos Dumont, quem pega ali o táxi, o DSEA está à direita ali. Isso. É o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. O primeiro DSEA, ou então o que instituiu o DSEA, foi a diretoria de rotas em 1944. E o Brasil é fundador da ICAO, que é a nossa IMO. É a IMO do Porto, né, na navegação marítima, tem a ICAO. O Brasil é fundador da ICAO em 1946. Diferente da IMO. O Brasil não é fundador da IMO. A IMO é de 48 e o Brasil só tornou membro da IMO em 63. Então, o Brasil é pioneiro no controle de tráfego aéreo e dos melhores controles de tráfego aéreo do mundo. Tá? Isso a gente não fala muito, né? O Brasil tem essa mania, mas a gente é um dos melhores, né? Não o melhor, mas um dos melhores controles de tráfego aéreo do mundo. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto importante. É bom enaltecer essas questões, principalmente voltadas à infraestrutura de transporte, né? O Brasil ele tem coisas muito boas, em especial na parte aérea, né? Nós somos pioneiros em muitas coisas, né? Nessa parte. Temos empresas importantes no mundo, né? A Embraer. Também temos, hoje já estamos falando do carro voador, e o Brasil também está sendo pioneiro nisso. A ANAC é referência, né? Também na regulação do setor, né? Temos regras muito bem estabelecidas, que são referências mundiais. Como é que você vê o setor de aviação aqui no Brasil hoje, né? Você acredita, claro que a gente evoluiu, mas você acredita que há uma discrepância muito grande da época que você atuava para hoje, no sentido de crescimento? Sim. Ou de aporte tecnológico? O pessoal que está lá hoje, que é seu amigo, né? O que reporta de aporte tecnológico desde que você saiu de lá? Tá. A gente é pioneiro por natureza, né? Santos Dumont inventou o avião brasileiro, são os irmãos lá americanos. Pode até né? ser, mas ele teve um papel importante. Mas Santos Dumont é o pioneiro da aviação, Sim. né? Então, eu vou me recordar primeiro os preços das tarifas, né? Dos preços de passagem. Quando eu servi em Manaus em 99, eu me lembro, e vi para o Rio, era proibitivo. Né? Eu ganhava uns R$1.400, R$1.500 como sargento da aeronáutica, a passagem de volta era uns R$3.000, R$2.500. Então eram os 2 salários meus para ir e voltar para o Rio de Janeiro. Quando entrou a Gol, eu me lembro quando entrou a Gol, esse preço foi lá embaixo. A Gol, me lembro, começou a pagar R$1.000 de volta. Então, o acesso à aviação melhorou muito com a abertura. E a precificação também mudou, né? Acho que antes era o DAC que fixava preço, alguma coisa assim. Tinha né? uma coisa assim. Ele liberou isso, né? Isso. Aí tinha os preços livres, aí abriu mais também o mercado, veio Gol,
A TAM já estava, acho, na época da Gol, mas eu me lembro da Gol, assim, me lembro da Gol. Não veio com a proposta do low cost, né? Isso, a proposta do low cost. Me lembro que o bilhete não era, né? O bilhete não era mais papel, era aquele negócio de papel impresso papel queimado, né? Esse térmico, né? Hoje a gente usa até no celular, não usa nem mais aquele. Então melhorou bastante o preço das passagens. Sobre o controle de tráfego, eu vou chegar lá na pergunta do senhor, doutor Mário, na tecnologia, o Brasil, o que o Brasil faz? O Brasil, ele divide os mesmos equipamentos, controle de tráfego, com defesa aérea. Tá? Então, o Brasil tem um histórico de implantação de controle de tráfego de acordo com, vamos dizer, o conflito à época. Cidade 1 a gente montou por conta Brasília, né, capital. Cidade 2 foi muito por causa da guerra das Malvinas. Até um dia eu falei Maldivas, você me corrigiu, é Malvinas. Maldivas é outra coisa. Maldivas, eu penso na Maldivas, é outra coisa. A minha esposa lá na Maldivas. Mas enfim, Guerra das Malvinas, instalou Cidade 2. Então, e sempre avançando a tecnologia. A tecnologia do Cidade 4, né, que é o de Manaus, e os radares de Manaus são muito mais, vamos dizer, são muito mais evoluídos do Cidade 1, até o Cidade 1 de 76. Tem 20 e tantos anos de diferença. 20 e tantos anos de diferença. Então, os radares, e lá em Manaus a gente tem radar meteorológico, tem radar secundário, radar primário de qualidade, não que os antigos, a gente vai falar, o pessoal da aviação vai me ouvir, os TRS-2230 são radares ótimos, mas foram rejumborizados, ou jumborizados, melhor dizendo. Então, a tecnologia melhorou muito. O Cidade 4, quem puder, e se der, né? Acho que nem eu hoje consigo entrar no Cidade 4 onde entrava antes. É um mundo de tecnologia. Lá são dois, desde o início, né, da alimentação de energia. São 2 grupos geradores enormes, um banco de baterias enormes, mesmo se o grupo gerador falhar, tem um banco de baterias. A gente não usa esses computadores, né, normais, desktop, são Spark, são computadores que não travam, não dão a famosa tela azul. Então, é tecnologia de ponta. E na sala técnica, então, a gente tem lá a Raytheon, me lembro da Raytheon, eu trabalhava mais com a Raytheon, mas são empresas de ponta que dão suporte. O Brasil comprou esses equipamentos à época. E o governo brasileiro foi muito inteligente, não comprou só os equipamentos, comprou, ele chamava de operação assistida. Então o pessoal colocava os equipamentos de radar, satélite, radar meteorológico, e vinham os americanos ou os europeus, ficavam 6 meses a 1 ano que a gente aqui operando. Uma parte de transferência tecnológica, alguma coisa isso, assim. É isso, e eles iam embora. Então a tecnologia hoje, e os colegas falam isso, da Força Aérea, pelo menos a parte de controle de tráfego, e não que a outra parte não seja, a parte de base aérea, de aviação, que eu não conheço com profundidade, mas controle de tráfego aéreo é tecnologia de ponta. E pelo que você está falando, o controle de tráfego aéreo ele é utilizado tanto para fins civis quanto militares. É o mesmo sistema hoje que atua na aviação civil, também usa para dar suporte aí às Forças Armadas, digamos assim. Isso. Interessante. No DATA 4, nos outros datas também deve ser assim, no DATA 4 são salas separadas, claro, né? Tem a sala do controle de tráfego aéreo. Mas o equipamento pesado é o mesmo. E o controle de defesa aérea, né? Então, defesa aérea tem uns 2 ou 3 controladores lá, que controlam os caças, né? Os caças, para onde eles vão, para onde não vão. E o controle de tráfego, toda a nossa aviação civil, né? Bruno, fala um pouco do teu histórico na ANTAC. Em janeiro você faz 20 anos na agência. Conta um pouco aí em que áreas você passou, como é que foi a tua história, esse primeiro contato com a navegação, com os portos. Teve alguma área que não passou na ANTAC? Não sei, ele vai dizer agora. Área administrativa só, mas dando spoiler. Falta de oportunidade, eu ia falar também, não tem problema nenhum, não escolho missão. Eu entrei em janeiro de 2006 e fiz um curso de formação em novembro, aí conheci o Popov. Popov era o nickname do Dr. Mário no Yahoo. Sabe que ele no Yahoo era
bate-papo no Yahoo, era a sala de bate-papo. Fórum do Yahoo. Conheci o Popov e outros colegas lá. Você está contando isso aí no meio de um podcast. É bom para todo mundo ouvir. E ele era o Brunop. Brunop, E eu me lembro de ele falou assim, você é o Brunop. Aí, como você descobriu? Pô, Bruno de Oliveira Pinheiro, Brunop. E aí entrei em janeiro e entrei na GTP, antiga GTP, terminais privativos. Era a parte de autógrafos e tupes, né? Autógrafo e fiscalização. A gente fazia autógrafo e fiscalização, era junto. E olha que curioso, quando a gente entrou, a Antarctis, né, muito recente, né, 3, 4 anos, né, o pessoal não teve tempo de arrumar a casa, a gente não sabia a lista de tupes, não tinha lista de tupes. Então eu me lembro do pessoal recém-entrado na Antarctis, eu, Gisele, Joanilda, Darcy, pegamos todos aqueles processos antigos lá no Ministério do Transporte, começamos a catalogar os tupes. Quais são os tupes do Brasil, né? A gente tinha uma lista de 40, foi para 80, né? 70, 80, alguns duplicados, depois a gente foi limpando essa lista. Aí em 2007 foi criada a CEP e o Ruxo, que era meu chefe lá, o gerente da GTP, foi para a CEP e me convidou. Eu fui trabalhar lá na Secretaria Especial de Portos, ainda na abertura. Né? Recém-criada, né? Recém-criada, a gente trabalhava no prédio da Previdência. Na Previdência Social lá, a gente não tinha estava nem no Varig ainda. Não, a gente não tinha nenhum andar, tinha uma sala. Tá. Eu ficava aqui, o Ruxo ali, o Fernando Vitor, secretário ali, o ministro Pedro Brito mais à distância. Pedro Brito já ministro, né? Pedro Brito já ministro, foi o primeiro ministro. E depois a gente foi para o Varig, né? E eu, na época, lá com o Ruxo, eu trabalhava com obras delegadas. A Secretaria de Obras, de Obras que o Fernando Vitor comandava, eram divididos em 3 mais 2 departamentos, obras diretas nas companhias docas e outras obras em portos delegados. Tem uma diferença, em porto delegado a gente fazia convênio, repassava o recurso, e em companhias docas a gente faz até hoje aumento de capital. PUT, né? Participação, aumento de capital. Não sei se é a sigla de PUT, mas aumento de capital. Então eram 2 departamentos diferentes para isso. E lá nós éramos 9 engenheiros e eu o único eletricista. Os outros tudo civil, inclusive meu chefe, o secretário Fernando Vitor civil também, mas a gente cuidava de obra e foi um aprendizado ali. Como o que é uma estaca prancha, construção em caixa, construção em pier. Eu trabalhei diretamente no CAS 4 e 5 do SWAP, operação do PGL 1 e 2 de SWAP, e o CAS de container de Maceió, mole de Rio Grande e assim vai. Né? Foi um aprendizado mais na parte de engenharia muito grande e a parte orçamentária. A gente não conhece orçamento, né? Ali eu conheci orçamento, o que é restos a pagar, ali eu aprendi na CEP. Em 2009, eu recebo o convite do então superintendente de portos da ANTAC, Giovanni Paiva, para ser gerente da ANTAC. E uma coincidência, se é que você acredita, coincidência, Thales. O Dr. Mário era assessor do Giovanni. Olha só. Então, como o Giovanni chegou no meu nome, eu não sei. Você tem uma leve desconfiança. Acho que foi Pedro Brito. Pode ser. Tem uma leve desconfiança. E Giovanni Paiva, naquele jeito elétrico dele, me liga e fala, quero falar com você. Vamos tomar café comigo no Brasília Shopping. Não falou nada, e nem Mário adiantou nada também. Né? E eu achei que eu tinha feito alguma besteira e ia tomar uma chamada do superintendente, né? Mesmo estando na CEP. E ele me chamou, aí me chamou para ser gerente de estudos e desempenho. Na época uniu duas gerências para fazer estudo e controlar o desempenho portuário, que hoje a gente chama de aquaviário. Né? Aí, doutor Giovanni, junto com o doutor Mário, e Fernando Fialho, o almirante Murilo Barbosa foram as pessoas que me deram a primeira oportunidade de gerência na agência. Não, na agência não, gerência no setor portuário. Você não tinha cargo na Secretaria de Portos? Eu tinha. Eu fui no DS3 primeiro, que eu era assessor do Ruxo. Ruxo vai para Vitória. Ele chega a assumir a presidência da Codesa? Ficou 1 ano e meio na Codesa. Eu ia com ele, não deu certo, porque tinha aquele problema na nossa carreira. Isso. Perdia a agenda, aqueles conflitos, aí eu não pude ir. Aí eu viro assessor do Fernando Vitor, era o secretário, DS4. Então eu tenho cargo, tinha, né? Não tenho mais desde maio, de maio. Mas eu tive cargo no setor público desde junho de 2007. De 2007 até agora, 25. Mas voltando aí na parte de estatística, aí a gente tinha um desafio
que era, aí o meu antecessor Hélio Silva, que colocou a semente, né, capinou o terreno, colocou a semente, então tem que dar os louros ao Hélio Silva, claro, ele que foi criador do SDP, mas a gente tinha ainda uns problemas técnicos da SDP, e a gente não conseguia publicar um anuário muito rápido. O nosso anuário, você está falando de 2009, o anuário de 2007 foi publicado em 2009, 2 anos de defasagem. E o mandato, acho que o mandato do Dr. Fernando terminava em fevereiro de 10, alguma coisa assim. Primeiro mandato. Fevereiro, sempre são os mandatos, é uma coisa em fevereiro, cabalístico de fevereiro, que eu tinha a missão de fechar o ano de 2009 em fevereiro de 10. Aí eu me lembro que alguns portos eram dificuldade de mandar os dados, não por falta de interesse, por problema tecnológico mesmo. Né? Por exemplo, o SDP, né, o pessoal carregava o arquivo, né, os dados de movimentação, e o usuário tinha que esperar todo o processamento daquele arquivo, uma tela aberta lá do browser, né, do browser, e às vezes o browser dava erro, e aquilo era um verdadeiro martírio para o usuário, né. Falar, não, gente, faz o download, trabalha isso na madrugada, e depois você reporta um e-mail para o cara dizendo, ó, carregado com sucesso ou falha. Então, algumas coisas simples, né? Aí a gente conseguiu, né, cortar aqui o assunto SDP, a gente conseguiu, em fevereiro de 10, publicar o anuário não só de 2009, mas como 2008, que não tinha sido feito ainda, né? Eu me lembro que foi apresentar o Dr. Fernando Fialho, diretor-geral da ANTAC, ele falou assim, maravilha, adorou, né, o trabalho. Falou, eu quero que você faça uma comparação com os outros portos. De 2009 foi a crise, né? Lembra a crise de 2009? Subprime. Isso. Aí crise econômica, e aí, eu quero saber como Impacto, os outros portos, impacto, né? E a gente começou a mandar e-mail, ligar para Los Angeles, Le Havre. Eu me lembro muito bem, e Leopoldo, que me ajudou isso, vai lembrar também, nenhum porto tinha fechado ainda em 2009. E a gente tinha fechado o Brasil. Uau. Le Havre não tinha fechado em 2009. Roterdã não tinha fechado 2009. E a gente tinha fechado Brasil 2009. Impressionante. Aí, quando eu voltei isso para o Fernando, e é verdade, Dr. Fernando, é porque eu não liguei, não estou vendo tanta história. Olha só, eu tenho uma dúvida em relação a esse estatístico, eu queria entender. Há uma resistência no setor em entregar esses dados? Eu pergunto mais porque você vai entregar a sua movimentação, falar quanto o seu terminal está movimentando, se ele caiu, não sei se isso tem algum impacto econômico. Houve alguma conversa nesse sentido de, olha, não se preocupe que os dados, a gente não vai... Há alguma conversa nesse sentido ou não? Não, assim, de sigilo de dados eu nunca tive esse problema na época lá, em 2009. Mas só vou dar um exemplo para você. Em 2020 e 2021, quando eu passei pela Docas do Rio, ainda havia problema de sistematização para conversa de dados. Veja que eu estou falando já 10 anos depois que Bruno já tinha, vamos dizer, feito o saneamento lá. E o Rio ainda continuava com essa dificuldade. Esse foi um dos problemas que eu tive que enfrentar lá no rápido período que passei por lá. Ainda não estava 0 a 0 com a ANTAC. E a ANTAC chegou assim, com muita gentileza. Falou, nós vamos multar vocês porque até hoje eles continuam mandando a informação fora do formato. Né? Não, pera aí, vamos conversar. Né? E depois de umas 4 ou 5 reuniões, creio eu, o problema tenha sido resolvido. A CDRJ foi o problema principal na época lá, em 2009. Eu me lembro que falei com o Giovanni, vai para o Rio e volta quando tiver resolvido. Carioca, né? Não queria resolver o problema. Ele não me deu um incentivo de resolver o problema da CDRJ. Mas, brincadeiras à parte, eu fiquei mais de uma semana. Não fiquei de segunda a outra sexta, mas eu fiquei de segunda a outra quarta. Fiquei uns 10 dias lá. A área de TI não conversava, a área de estatística não conversava por problema de governança, não eram brigados. Mas, sentamos todo mundo, falei, gente, eu preciso desses dados, né? O auto de fração é bom, né? Mas não resolve. Mas não resolve, não resolve, porque eu quero os dados, né? Queria os dados e a gente conseguiu na época, mas sempre teve probleminha CDRJ. Mas voltando, a gente não teve problema de sigilo. Teve esses problemas de
vamos chamar assim, de problema de envio para a Antártica. Sincronismo, né? De Sincronismo, né? sistema. E os tupes aqui, vou louvar, e tupe era muito fácil. Né? Tupe, eu me lembro uma ocasião, não vou falar o nome da empresa, que é na ficha lá de tupe, né? Você tem lá o nome do responsável e o nome do contato do responsável. O responsável é o presidente da empresa. Um técnico meu desavisado, né, mandou e-mail para o presidente da empresa. Grande empresa, tá? É grande empresa. O coitado do gerente do terminal me ligou e falou: meu amigo, você me dá 2 horas para eu mandar esses dados, porque meu chefe falou que vai me demitir. Então, tudo é fácil, né? Você mandava, né? Falava e os dados vinham, mas era às vezes problema no próprio site da Antártica, no próprio. Aí eu tinha, agora eu posso falar, às vezes o nosso site saía, começava as reclamações lá. De tudo é a confiabilidade do sistema. Coisa que eu trouxe lá da aviação. Né? Tudo confiabilidade do sistema. Fez o nosso site saía, nosso sistema saía, dava um pau. Aí o pessoal começava a tocar o telefone lá na gerência. Tá fora. Eu olhava, tava fora mesmo. Aí ia lá na TI e falava: resolve, vamos resolver. Se sentavam lá, resolver. Aí eu retornava, falei: ó, tá ruim não, é só vocês. Só vocês, tá tudo bem aqui. Eu olhei aqui, eu consegui mandar o dado, manda o teste aí pequeno. Bora, era o Gustavo, bora Gustavo, vamos resolver isso aí. E voltava o sistema. Aí quando o sistema voltava, eu falava: tenta aí, ó. E eu acabei de conseguir, aí o cara conseguia. Eu falei: vivo? Era problema seu, não era nosso. Senão o cara perde a confiabilidade do sistema da agência e... O famoso finge demência, não? Você aprendeu, né? Mas a estatística foi bom por causa disso. Aí a gente fez o boletim trimestral. Eu sou muito curioso, Tomás, o senhor sabe disso. Eu ficava olhando por que a carga subiu, por que essa carga desceu. Eu queria uma explicação. Né? Aí eu desafiei a equipe lá, tinha um economista muito bom, o Frederico, a Camila também economista, e Leopoldo, o pessoal, o Vitor. E falei: Fred, Camila, eu quero saber. Vão atrás de problema macroeconômico, ou se o valor, o commodity subiu, mas eu quero explicar para a diretoria, para o superintendente e para a diretoria porque essa carga diminuiu. Por exemplo, a movimentação de minério de ferro, né, a exportação de minério de ferro para a China em 2009 aumentou. Por que aumentou? Foi o ano da crise do subprime, isso. Né? Mas por que aumentou se a gente está em crise? Não, porque os preços da commodities foram lá embaixo. Eles aproveitaram para estocar. Pronto. Entendeu? Aproveitaram para estocar. Então, mas eu queria a gente criou os boletins trimestrais que estão até hoje. Sim. Isso foi lá em 2010, mais ou menos, não foi logo 2009, mas em 2010 a gente criou os boletins trimestrais que estão até hoje. Aí em 2011, saí da estatística, 2011... Só um parênteses, eu como repórter, na época, eu agradeço muito esse estatístico, que ele realmente ele é um produto da ANTAC que é referência, e você, pode a partir dali, até todos os nossos ouvintes aí puderem ter, se tiverem um tempo, vão lá, acessem esse estatístico. Ele é maravilhoso, hoje ele está muito mais moderno, né? Sim. Então, se vocês tiverem... Mais amigável também, né? O tratamento dos dados é interessantíssimo. É uma fonte primária que até, depois poderíamos falar isso, é até uma referência para o nosso observatório. Eu usei ele hoje, eu uso todo dia. Eu usei ele hoje, o doutor Mário perguntou lá no grupo, né, sobre as exportações, e entrei hoje lá e vi a exportação de laranja, de laranja aumentar. Eu uso quase todo dia. E não posso deixar, antes de sair do estatístico aqui, falar no nome do Fernando Serra, né? Fernando Serra, eu acho que é o gerente mais longevo lá na agência, né? E já ganhou no Maia Porto, também passou muito tempo lá na GMA. Mas toda essa parte de modernização é agora do Fernando Serra com a equipe dele. As alternâncias, né? Eu saí, entrou o Fernando, o Nova Cabeça, e vamos colocar BI. Hoje o clique que a gente usa lá, e cá entre nós não é só o clique, tem um trabalho de HTML lá, um trabalho de programação muito grande que o Aníbal faz. Não é nem a TI que faz, o Aníbal que está na equipe do Serra. E hoje a estatística é uma referência mundial, não tenho dúvida. Eu tive na Antuérpia em 22, fazendo o curso, e eu vi apresentações de estrangeiros, porque eles fizeram o desafio, né, de apresentar. Você tem que apresentar o país do seu coleguinha.
Né? E o cara achou os dados da ANTAD lá e mostrou os dados da ANTAD, via a fonte da ANTAD. Não preciso nem dizer o quanto orgulhoso eu ficava quando eu via lá Source ANTAD, Source ANTAD. Dava vontade de falar, eu ajudei a fazer isso aí. Não, meu não, do Hélio Silva, do Fernando, meu, de toda a equipe. Mas tem um tiãozinho aí, Mas não falava nada, não. Meus 25 centavos estão ali. Nesses R$1.000 eu tenho 25 centavos aí, ó. Mas em 2011 eu recebi a proposta indecente de ir para a GPP, Gerência de Postos Públicos. Na época, o superintendente, não era o Giovanni Paiva ainda, Pedro Brito me chama e fala, você vai para a GPP, cuidar de reequilíbrio econômico financeiro, vai deixar seus números e, detalhe, vai ganhar o mesmo centavo. Eu falo, não quero. Não quero, que promoção é essa? Aí passei na GPP lá em 2011 e 2012, aí fui depois subordinado ao Dr. Mário foi superintendente de portos. Aí desafios 2240, né? A 2240, a resolução... Eu peguei o final da 2240. A 2240 foi uma norma da ANTAC, só para esclarecer, né? Que substituiu a resolução 55, que foi a primeira resolução, logo no início da ANTAC, em 2001, 2002, que cuidou de arrendamentos portuários. E a 2240 inovou, né, cuidando de quaisquer tipos de ocupação de área portuária. Né? Então ela inovou nesse sentido, foi uma resolução bastante interessante para a época. Hoje a gente está discutindo o PL 733, está lá o contrato de uso temporário, o contrato de passagem, quem fez isso foi a ANTAC lá na 2240. Que inovou, claro, junto à sociedade, à audiência pública. Ainda não havia, acho, contrato de transição. Talvez o uso temporário já existisse. Esse temporário existia. A transição foi algo um pouco depois. Passagem já tinha, sim. Eu me lembro de transição, seu diretor interino. Foi. O contrato de transição ele surge exatamente nesse momento, quando o Antônio Henrique vira ministro, né? E aí, a partir de uma reunião, a gente coloca na mesa, tem uma série de contratos vencidos. Não sei se você lembra, tem um plano de licitar 159 arrendamentos, sim, né? Logo pós a 12.815, ou a medida provisória 595. E nós apresentamos para ele, falamos, mas tem um problema aqui, tem um monte de gente com contrato vencido, a gente precisa regularizar esse pessoal. E apresentamos a proposta do contrato de transição. Havia uma ala do governo que não queria conversa, tira o pessoal que está lá e vamos licitar. Falei, olha, tem uma continuidade aqui. Vai parar o terminal, é isso? A licitação não é rápida. Não é uma farmácia. Não é rápida. Até farmácia fechada. E aqui de público agradecer o Antônio Henrique. Ele vestiu a camisa, matou no peito junto com a gente. Preparamos na época um relatório para ele, com o acervo todo. E dali saiu a expressão contrato de transição. Naquele momento, 2013 provavelmente. Foi. Aí pegamos 6 meses do contrato de emergência, da 8666. Aí eu fiquei vencido, né? Foi, o senhor queria maior, me lembro. Foi possível, na época, a nossa procuradoria, né, a AGU, entendeu que aquilo vinha num DNA da 8666 de emergencialidade, e, portanto o prazo máximo era 180 dias improrrogável. Falou, negativo, isso não tem nada a ver com emergencialidade, isso tem a ver com o princípio da continuidade, não é? Manter operando até que tenha a licitação. E aqui pode fazer um contrato de 3, 4 anos sem problema nenhum com a cláusula resolutiva. Licitou, sai, né? Mas fiquei vencido. E aí nós temos aí contratos aí que já está na 18ª versão, né? Ou seja, é só mais uma questão burocrática, né? Mais trabalho para a agência, porque esse contrato de transição tem que passar por uma o fundamento jurídico é diferente, você entendeu? Uhum. E aí gera essa burocracia, mas o problema vem de uma fundamentação jurídica, a meu juízo, inadequada. Entendo. Até isso acaba acarretando mais trabalho para a agência, né? De a todo momento tem que ficar pautando, seja numa superintendência de ROD, né? De reunião ordinária,
Aprovação do contrato de transição. Eu acho que o 733 está dando uma outra roupagem para isso. Eu acho que está um ano agora. Pelo menos já sair dos 6 meses, acho que é mais fácil a gente pular para alguma coisa diferente. 1 ano ou 2 anos. Como eu tô tem o 733 e tem a nossa proposta, eu estou confundindo os dois agora. Mas mais de 6 cuida meses. disso, né? Cuida disso. Cuida disso. Isso é importante. Mas então conta um pouco pra gente como é que foi a experiência com o Mário Povia como seu chefe pela primeira vez. Então, Um momento de silêncio, né, tem que presidente? pensar aqui, né? Mário Povia, As palavras. claro, só juizado, né? Mário Povia é um grande amigo, né? Começar por aí. Quase um pai para mim, mas um grande amigo. Mas isso pode ser um problema e não uma coisa boa, né? Então, ele tem um mau costume, e a doutora Flávia Takafashi, quando ouvir isso, vai concordar comigo. Ele pega mais pesado do que ele gosta. Verdade. Então, A minha esposa diz isso também. pronto. Então, eu e a doutora Flávia, mas sofria na agência, não tenho dúvida. Entrava outro superintendente lá e ele falava de boa. Mansinho. Comigo, com a Flávia, não era de boa. Nem um pouco. E a gente só- era vizinho na Quero só aqui consignar os meus protestos. Você que está ouvindo isso não é verdade. É apenas uma percepção, eu diria, passional e incorreta. Pena que o podcast da doutora Flávia já passou, mas senão ela comentaria. Vamos chamar um podcast com Flávia Takafashi e Bruno Pinheiro. Cariação Cast. Caricast. Boa. Mas, brincadeiras à parte, Mário é pragmático, objetivo e dono de uma inteligência e um conhecimento enorme. Né? Sem dúvida. Das vezes que eu não ouvi ele falou, isso vai dar problema, eu não ouvi, eu não vou falar que a maioria deu errado, não, todos deram errado, e sempre solícito, e ele era SPO e eu era gerente de portos públicos, né? A gente falava dos reequilíbrios, né? Lembrar do Tegran aqui, que a gente, né, junto à EMAP, 80% EMAP, 20% ANTAC, aquele Tegran lá que foi também disruptivo, né? Sim. 4 armazém, usando muito o espelho de Paranaguá, mas Paranaguá, o corredor de exportação é público, né? Ali e lá tinha uma tutela também de cota, né? Sim. Sempre foi uma coisa muito sensível lá. Uma coisa muito sensível. Então, era muito bom, para o doutor Mário. Aí, a gente teve um episódio na agência, o doutor Mário foi para diretor interino, junto com o Fernando Fonseca, compondo a diretoria, o ministro Pedro Brito. E eu vou para superintendente de portos interino, eu era substituto do doutor Mário. Uma coisa era verdade, eu era substituto dele, era bom. Porque quando ele saía de férias, eu despachava todos os processos da GPP, entendeu? Ele ficava assim, queria ler, eu botava, concordo comigo mesmo, subia, né? Fernando também foi seu substituto, depois o finalzinho, período eu e Fernando Fonseca, foi nosso diretor também. Aí, eu fiquei lá na SPO e Mário e Fernando foram efetivados, aí em algum momento o Mário falou, a gente vai efetivar você na SPO, tá legal. Aí escolheram o Ruxo como SFC, né? Seria o Ruxo como SFC, se você lembra dessa história toda. Aí veio o conflito do Ruxo. O Ruxo é empregado da CDRJ. Então ele teria algum conflito em fiscalizar a CDRJ. Aí o Mário me liga, eu saindo para o almoço, e falou, você não vai ficar na SPO, mas vai herdar 14 filhos. Eu falei, quê? Você vai para a SFC. Aí foi o meu primeiro cargo de superintendente efetivo, foi a superintendência de fiscalização, que também foi... Sim, uma experiência excelente, maravilhosa. E aí correu o Brasil, né? Eu corri o Brasil. Eu fazia, e o pessoal da Regionais se vê, isso aqui vai ver que eu não estou mentindo, eu fazia quase todas as regionais por ano. Eram 14. Às vezes escapava uma, mas, por exemplo, eu ia Maranhão, fazia Maranhão, São Luís e Fortaleza, e descia, entendeu? Aí fazia Paranavá, Floripa, depois via para Brasília, depois fazia Porto Alegre. Né, que às vezes não tinha voo Paraná-Porto Alegre. Curitiba tinha que voltar a São Paulo para Porto Alegre. Não, eu vou para Porto Alegre direto. Até tinha essas... Mas eu corria o Brasil. Aí depois a diretoria me deu a missão de criar os 14 postos avançados. A gente criou os 14 postos avançados e a gente pegou, né, na época, a superintendência, a gente tinha uma norma 987, que era uma norma extremamente burocrática. E a gente levava do auto de infração à geração da GRU, né? A GRU levava média 370, 380 dias, então mais de um ano.
A gente desenhou até hoje 3259, me lembro, 3259 nasceu no fluxograma, alta de fração, relatório isso, relatório aquilo, defesa. Aí eu me lembro que eu sentei o doutor Mário, mostrei, o doutor Fernando, mostrei, o doutor Pedro Brito. Aí levei na procuradoria o Luiz, esse é o sobrenome dele. Aí, Luiz, eu estou errando alguma coisa, aí botou mais umas caixinhas, ó, tentei ter isso, tentei ter aquilo, onstitucional isso, onstitucional. Me lembro que eu desci aquele fluxograma já corrigido pelo Luiz e pela diretoria. Aí entreguei para Diana e Rose Hoffman. Diana está no Rio ainda, né? Está ligada à presidência de autógrafos, e a Rose é assessora da Câmara dos Deputados. Falei, gente, faz a norma. E entreguei para a TI, faz o sistema. Então os dois saíram quase juntos, a norma e o sistema. E a gente também não tinha, era papel, ainda era papel, não tinha o SEI ainda, então a gente não sabia onde estava o processo. E eu teria um sistema que obrigasse ao fiscal, ao chefe da regional, dizer se o processo passou na mão dele, qual foi a decisão dele. Que até começava a gerar dados, porque era outra coisa, até hoje migou. Eu tinha regional de Porto Alegre, já volto para o sistema, tinha regional de Porto Alegre, fazia uma fiscalização, um auto de infração numa tipificação X, e a regional de Belém fazia também uma auto de infração da mesma tipificação X, e o valor da multa era diferente. Porque não tinha uma padronização de multa. Isso era muito ruim. Claro. Né? E por quê? Né? Ficava a critério do fiscalizador. Né? Isso, e ninguém vai achar porque é erro de governança. Vai achar porque os olhos de Belém é mais bonito e os olhos de Porto Alegre, ou vice-versa, entendeu? Vai sempre levar para esse lado. Aí a gente criou uma sistematização de valores de multa, né? Como deve ser calculado os valores de multa. Está em vigor até hoje também. E colocar isso no sistema. Então, eu consegui acompanhar onde estava o processo. Que a gente tem problema de prescrição intercorrente é 3 anos, prescrição total são 5 anos do auto de infração, então eu ficava preocupado com isso. E prescrição é processo disciplinar na veia, né? Então, a gente fez o sistema de fiscalização e a gente reduziu, tem até um artigo do Márcio Mateus, que era meu assessor na época, a gente reduziu dos 370 para 92 dias, do auto de infração até GRU. 380 para 90? 90 dias. Uau. Tem dados, tem artigo com isso. Aí vou me lembrar que o William Mantelli falava que eu era o multador, sempre brincava comigo, eu tinha um abraço para o doutor William Mantelli, se ele assistir. E eu fui uma vez numa reunião da BTP no Rio de Janeiro, doutor Mário, doutor Pedro Brito mandaram ele lá, para mostrar para eles que a gente não estava multando mais. Na verdade, a gente tinha menos auto de infração. Como a gente tinha uma represação, né, dos autos anteriores, e também agora os autos estavam mais rápidos, os julgamentos, eles começaram uma falsa impressão de que o número era maior. O número era maior, mas era porque estava sendo mais eficiente, não tinha mais aquela impunidade. Veja, não que eles confiavam na impunidade. A impunidade que criava era a própria agência os 390 dias, claro. 680 dias. Eu falei, doutor Mantelli, a gente está multando menos, vou mostrar para o senhor aqui, ó. O problema foi, não, mas está chegando muita multa. Eu falei, porque a gente tem para trás de mente, como diria um ex-chefe meu, que a gente estava colocando em dia. Então está chegando muito GRU. E foi um trabalho espetacular lá, que eu gostei bastante. Tenho amigos até hoje nas regionais, eu gostava fiquei 5 anos, quase 5 anos, 4 anos e meio na CFC. Aí plantamos depois o SEI, ainda na gestão do Tomário como diretor-geral, que aí aí que a fiscalização voou. Você imagina toda a terça e quinta receber os malotes das regionais. O doutor Mário me estava falando antes, historicamente, né, tem aquele período de mau humor na segunda-feira, o meu era terças e quinta, porque eu não aguentava ver aqueles barulho daqueles carrinhos. Chegava os processos das 14 regionais. Quer dizer, eu esvaziava a minha mesa. SEI, né? Não existia, que é o sistema eletrônico, né? Sim, sistema eletrônico, obrigado. Sistema eletrônico de processo. De processo. Então chegava um carrinho. Literalmente uma pilha de processos. Então eu esvaziava a minha mesa na segunda, na terça enchia de novo, aí enchia a mesa do Alexandre Moura e do Márcio e do Neirimar, e depois eles enchiam a minha, e assim vai até vir um SEI. Aí vou acelerar aqui, depois da CFC fui para regulação, também, aí o doutor Mário me chama, você vai para regulação? Eu não quero para regulação, eu sempre fui muito resistente à mudança, assim, não quero. Aí fui para regulação, também uma experiência ótima,
Porque aí eu levei toda aquela bagagem, então aquele anseio da fiscalização ser ouvida na regulação para a regulação. Então lá a gente virou a chave da regulação, falava, a regulação não faz norma para a regulação. A regulação faz norma para a outorga, a regulação faz norma para a fiscalização. Então, a norma tem que estar boa para a outorga, a norma tem que estar boa para a fiscalização. Se não tiver boa para a outorga, e claro, para o mercado. Claro. Se não tiver boa, né? Mas a regulação quer isso. Eu falei, mas se a outorga não quiser, não adianta. A gente instituiu, teve já uma agenda, já tinha uma agenda regulatória, mas aí a gente fez uma segunda versão da agenda regulatória, que não só a ANTAT, tá? Não era privilégio da ANTAT, mas das agências. Aí falando da ANAT, a ANAT não só é uma referência na regulação de aviação civil, mundialmente, a seca em Brasília, pessoal, mas também uma referência de agência para as brasileiras. Tá? Eu, Gustavo lá, trabalhar na ANAT, e sou uma referência para as agências, pelo menos para a ANTAT, para mim era. Tá? Então a gente fez a agenda regulatória, e nessa agenda regulatória a gente não procurava mais colocar, vamos mudar a norma tal. Não, qual é o problema regulatório que a gente quer resolver? Tem problema regulatório no setor? Tem, são esses. Então vamos estudar o problema regulatório, vamos fazer o AIR, já tinha o Booking lá, o livro da Casa Civil de dia, né? De AIR não era obrigatório, mas a ANTAT fazia o AIR. O que é melhor, fazer norma ou não fazer norma? Aí foram saindo algumas normas, a RN18 dos armadores estrangeiros, foi também um turnover aí na fiscalização de armadores brasileiros e estrangeiros. Tem de resíduos, tem a norma de contabilidade regulatória do setor portuário. O doutor Mário sempre fala muito isso, mas a gente não tinha uma modelagem, né? Tinha uma modelagem pequena, vamos dizer assim, de como calcular a tarifa dos portos. A gente não tinha uma... Né? Então a gente lá fez como deve ser calculada a tarifa, custos diretos, custos indiretos, né? E a gente fez o sistema, eu adoro fazer esse sistema, né? Já é o terceiro ou quarto, eu falo aqui. Sistema de contabilidade regulatória, que aí tem que mandar a autoridade portuária, tem que mandar todas as suas contas para a ANTAT. Então, tarifa da tabela 1, tem que estar agregado os custos diretos da tabela 1. Tabela 1, acesso marítimo, então tem que estar dragagem, sinalização, tudo tem que estar ali. Balizamento, exato. Balizamento, mais os custos indiretos, né, de administração, folha de pagamento. Então a gente começou a ver, por exemplo, é normal, não sei se até hoje, né, mas no início, é normal das autoridades portuárias carregar a folha de pagamento na tabela 1. Então a gente sabia que a tabela 1 pagava, os usuários da tabela 1, são os armadores, pagavam 70% da folha de pagamento daquela autoridade portuária. Antes isso não era transparente, porque a gente não tinha a divisão dos custos indiretos. Na verdade, os custos indiretos, eles eram despejados na tabela de maior peso, né? Sim. É um pouco dessa ideia. A gente não sabia. Com essa norma e contabilidade regulatória, a gente ficou sabendo. Então, foi também um momento bastante interessante lá, e eu, na época, ainda acumulei, mais uma vez, o Dr. Mário Upado, a presidência da Comissão de Licitação. E isso em 2000. Fui eu que coloquei você na comissão de licitação? Foi. Acho que não. O senhor era DG. É? O senhor era DG, 2018, né? DG? 18 era. 2018, 17 para 18. Aí passei de 2018 até final do governo Bolsonaro, um pouco antes, acho até 21, 22, acho que 21, como presidente da comissão. Até ontem o Igor estava comentando que já fez 59 licitações. 65 e tinha alguma coisa que a APA fez, 6 de né? Paranaguá, né? E 59, e eu participei de 42 das 59. Olha só. E é engraçado que nesse momento eu acho que foi onde eu realmente tive contato mais direto com você, que foi para saber das questões aí dos leilões, né? Que é algo interessante de se acompanhar, né, no setor portuário, e eu vi, e realmente é muito interessante ver como é que o Bruno se comportava nas audiências públicas, Mário. Era sensacional. Às vezes chegava um cara
puto da vida, ia falar com ele. Não pode ser assim, como é que vocês estão prevendo isso aqui dentro do edital? Você viu o Bruno, de repente, na sua maestria de fala ali, eu quando vi, Muito tranquilo, né? o cara já Muito estava na calmo. dele, já estava, não, calmo. realmente não está tão errado assim. Pelo não mútuo. Tudo bem. Pelo menos ali nos vídeos, né? Por fora. Bruno, vamos falar do observatório aqui. Vamos, O que te trouxe aqui ao Instituto? Fala um pouco desse projeto aí pra gente. Então, doutor Mário, eu gosto de desafios, de coisas novas, de dados, né? Eu percebi, principalmente quando superintendente de regulação, o setor é muito carente de informação ou de trabalhar essas informações. Talvez não tão carente de informações, mas mais carente de trabalhar essas informações. É devido a ver os regulados da agência, e não eram a maioria, mas às vezes petições que não traziam muitos dados para defender o seu posicionamento junto à agência, né? E a gente ficava, pô, mas esse cara não defendeu nada, né? Não tem tantos dados para defender. Então, a gente hoje tem uma matéria-prima bastante boa, né, de dados primários, NTT, ANTAD, ANAT, ministérios, infra. Mas até por falta de tempo, por falta de pessoal desses órgãos, né, a gente não tem uma integração desses dados. Talvez não esteja até no core business deles, porque eles fazem um trabalho danado, que é a mineração desses dados, trabalho desses dados, divulgação desses dados. Agora, você pegar esses dados, a ANTAD, por exemplo, vou juntar os dados à NTT, teria de ter um órgão central para fazer isso, sei lá, o centralizador, qual é o nome daquele sistema lá da União, de SERPRO da vida, para juntar esses dados. Então, a ideia do observatório, primeira ideia, parte disso, a gente fazer uma integração dos dados de todos os órgãos e outros dados que a gente possa coletar até com a nossos mantenedores agora, né? É mais fácil agora a gente ter acesso a dados privados que a gente não tinha na agência, claro, com todo o sigilo necessário. E começar a produzir estudos, né, para defender posições da nossa frente parlamentar, dos nossos mantenedores, mas também para auxiliar o governo e o parlamento e alguma política pública. E além desses dados, uma vertente da missão que o senhor me deu é cuidar da parte de onde precisa de obra pública e como estão a parte de obras públicas. Né, hoje, eu não vou precisar o número aqui, porque realmente eu não sei, mas a maioria, ou grande parte, do orçamento da União está na mão do Congresso, do Parlamento. Então, às vezes, né, e eu não tenho caso concreto, né, mas se tivesse não falaria também, mas às vezes o parlamentar coloca uma emenda numa obra que às vezes não tem licenciamento ambiental. E é ruim para a sociedade, é ruim para o parlamentar que não vê a emenda dele concluída, é ruim às vezes para o prefeito ou o governador do estado que não tem aquele recurso utilizado. Então, às vezes, ajudar os nossos membros da frente parlamentar em auxiliá-los aonde colocar uma emenda. Então, a gente fazer um portfólio de projetos, priorizar esses projetos de acordo com os benefícios que ele vai trazer para a logística, para a infraestrutura, e propor, claro, o cara parlamentar ter sua independência, propor, deputado, senador, aqui, ó, assim, tipo, vamos lá, pegar o Ceará, né? Não tem nenhum caso concreto, mais uma vez, vai pegar o Ceará e sem definição de partido aqui, vamos fazer uma força-tarefa aqui, juntar todas as emendas dos senhores e colocar nessa obra. A gente termina essa ponte que vai ligar, ou a duplicação da ponte que vai melhorar, esse anel viário. Então, a ideia do observatório, além de ter todos esses dados e uma única plataforma, conversando entre si, dados produzidos, e a gente produzir dados também, né? Tem a função também de produzir dados. Mas nesse primeiro momento, congregar todos esses dados, começar a gerar estudos e matéria-prima para os nossos mantenedores, para os nossos deputados e senadores da frente e para o governo, né? Esse é um lado. E o outro lado da obra pública, a gente tem, né? E eu tenho a certeza que a gente vai conseguir melhorar muito a logística no país. Hoje não tem ninguém fazendo isso, acho que nunca ninguém fez isso. Então, mais uma coisa inovadora, ideia do seu observatório, que eu abracei. Ideia da Frente Parlamentar e do Instituto. Pronto. Um conjunto de pessoas. Sim, senhor, da Frente Parlamentar e do Instituto, que tiveram essa ideia do observatório e assim, a gente já está com um estudo no forninho,
né? Tá quase pronto, sabe quando o bolo tá quase pronto, você abre assim e fecha, tá quase pronto, vai ser um estudo bastante interessante. Se eu entendi bem, você ao mesmo tempo está, vamos dizer, dando forma, né, ao observatório, né, pegando as diretrizes, os contornos de como vai ser, mas já está com alguma demanda para fazer algum estudo em paralelo, é isso mesmo? Já. A gente já preparou um estudo também para o Tribunal de Contas e entregamos na segunda-feira. Na verdade, nós entregamos há duas sexta-feiras atrás, não dá 2 semanas. Cumprimos o prazo e apresentamos na segunda-feira para a equipe do tribunal, mostrando o que o observatório é capaz, né? E não demonizando qualquer consultoria, nada, né? Todos muito sérios, tudo, mas a gente tem esse selo IBI de imparcialidade, né? De parcialidade aqui ao trabalho do Instituto. Até porque em algum momento a gente vai ter consultores dando suporte para a gente também. Claro, né? E precisaremos, né? Não seria fazer sozinho. Então essa imparcialidade, a gente já entregou um primeiro estudo ao Tribunal de Contas da União e esse segundo estudo do Forni também, que em breve a gente vai estar divulgando aí. Então a gente estruturando o observatório e só falar, fazer relatórios como vai ser o observatório, parece muito bonito, mas a gente tem que mostrar que a gente é capaz. Então essa é a minha ideia, começar a entregar esses estudos, mostrando a gente, um pouco a estrutura, e não estou reclamando de estrutura não, tá? Mas a estrutura que nós temos hoje, que é pequena, é pequena, é verdade. A gente consegue entregar isso. Perfeito. Ou seja, já dá concretude inicialmente, né, a um projeto que está também embrionário, né? Mas já dá concretude de alguma coisa. Sim, né? E eu acho que é importante só para complementar, perguntar aqui para o Bruno, que como vocês podem ter percebido, ele trabalhou a vida inteira aí com estatísticas, dados, criação de planilhas, né? Qual a importância do dado para uma decisão? Eu queria entender como é que você vê essa questão, porque você que trabalhou a vida inteira com isso, se puder falar para a gente. Vou falar parte da minha frase aqui que você gosta. Dados são melhores que opiniões. Assim, os dados a gente demonstra a realidade e não tem, assim, qualquer estudo, a gente vai discutir a metodologia. Você não vai discutir comigo o resultado. Aí eu não concordo. Não, você não concorda com o meu resultado? Não tem como você não. O resultado é objetivo. É econométrico, objetivo. Você pode até não concordar com uma conclusão, ou enfim, com alguma forma de interpretar aquele dado, mas o dado em si é concreto. Não é? Então isso melhora as opiniões. Então a gente, eu acho, a gente fica muito no campo do achismo, às vezes, né? Eu acho. Eu ouvi dizer, dizem, é comum falar, sai desse campo, né? Isso. Por exemplo, um caso está emblemático. A gente precisa do novo terminal no Porto de Santos. Parte dizer que sim, parte dizer que não. Vamos, né? Não estou falando, não foi o estudo do observatório, mas foi na época da agência ainda. A gente começou a pegar números do Porto de Santos e falar, pelos números parece que precisa. Parece que precisa de um novo terminal. Tá? O aumento da fila de Santos, o tempo de espera na 9 pulou para 20. Aí você tem que ir atrás. Né? E pega o mesmo período, de janeiro a março, por exemplo. Por quê? Porque o mesmo período. Pode ser você pegar sazonalidade, alguma coisa. Frente fria, fechou barra. Aí você tem que ir atrás se fechou barra. Às vezes fechou barra mais no ano que no outro. Então você vai fazendo essas depurações assim e vê, não, realmente, pelos números, parece que precisa de outro terminal de contêiner Santos. E esse é o objetivo do observatório? Esse é o objetivo do observatório. Dentre outros, né? Dentre outros, mas eu acho que essa questão de você ter o diagnóstico, né? E de você saber interpretar, né? Dados objetivos, né? Acho que esse talvez seja também o grande lance, né? Porque você pode apresentar os números, né? E os números de per si são dados soltos, né? Quando você começa a correlacionar isso, né? Dentro de uma lógica, né? Eu acho que aí começa a fazer a diferença. Eu acho que aí, né? Que nós temos esse potencial, né? De apresentar para o mercado, né? Uma visão crítica, uma visão mais detalhada, mais qualificada, né, do que está acontecendo. Eu acho que esse é o diferencial de você ter, vamos dizer, valor agregado
para apresentar nesses dados. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o chefe perguntou, né? O série aqui lá tá a ponto vai prejudicar nossas exportações ou a movimentação portuária, né, com o tarifaço, né? Tomate não concretize, mas o tarifaço do Trump. Né? Eu fui atrás de dados, por exemplo, pedido de suco de laranja. 60% do nosso suco de laranja vai para os Estados Unidos e 40% para a Europa. Mas será que talvez o que a gente deixa de vender para os Estados Unidos por causa da tarifa, né? E talvez vá tudo para a Europa, porque a gente consegue, nosso suco de laranja vai chegar mais competitivo na Europa, né? Do que é mais barato mandar para a Europa do que para os Estados Unidos por causa do tarifaço. Então, a gente pode, no campo das hipóteses, mandar mais suco de laranja para a Europa. Ou atender o mercado interno. Ou atender o mercado interno. Vamos combinar que o suco de laranja está caro, não é? Eu não tomo suco de laranja. Então, eu tomo e tenho comprado menos, porque eu não gosto de estimular preços altos. Eu poderia abaixar um pouquinho o preço do suco de laranja e vender no mercado interno. É verdade. Não seria ruim. Coutral é nossa mantenedora? Não é uma Ainda dieta não, para eles? ainda não, Tá, não. tá E não sei se a culpa é dele. Não quero nominar, pode ser. Tem muito intermediário nesse É mercado. verdade, né? é verdade. E também tem, na verdade, em certos momentos aumentado o número de pedidos, né, lá por parte dos americanos, né, porque como eles estão vendo que vai ter esse tarifaço, pode ser que aumente no sentido de, olha... Não vai dar impacto nos portos, mas produtos que iam por navio, né, navegação marítima, estão indo por avião, alguns que dá, né, claro, né? Estão indo por avião para chegar a tempo antes de sexta-feira. Do imposto. Antes de sexta-feira. Tarifaço. Antes de sexta-feira. Então você vê o impacto, mas, né, o empresário fez a conta, eu vou pagar um transporte aéreo que sai mais barato do que os 50% do tarifaço. Que ninguém sabe bem ao certo como é que vai ser isso ainda, né? Eu acho que nem quem impôs o tarifaço sabe. Sabe ainda. Então imagina a gente, não tem nada a ver com a imposição. Tem com as consequências, mas não tem com a imposição. Então nem ele sabe, imagina. Mas, Mário, quase 1 hora de podcast. E a gente é. não falou quase nada. E não podemos falar ainda mais sobre pedir algumas análises do Bruno sobre como é que ele vê o setor, porque já são mais de 20 anos atuando aí, né? Isso não revela nada da sua idade, tá? Então não se 15. Exato. Então, mas eu acho que já cabe um novo podcast, né? Um novo episódio. Então, assim, eu vou, assim, primeiro, obrigado, Bruno. Eu vou passar aí para suas considerações finais. Mas antes eu queria dar um testemunho aqui. Eu te conheço tem uns 8 anos, não é muito. Pude trabalhar com você na ANTAC, né? E, assim, tive a honra de trabalhar com você na ANTAC. Você é uma pessoa diferenciada. Você vê que assim, o jeito que você fala tanto da agência quanto do setor, seus olhos brilham, e isso é maravilhoso de se ver, né? E para quem gosta também, como eu gosto, sempre um ensinamento tá do seu lado. Então, e uma honra, né, compartilhar a sala dessa vez com você, né? Eu e o Bruno, a gente compartilha a sala aqui dentro do Instituto. Veja bem essa honra. Os grandes espaços existentes. Mas primeiro eu vou deixar aí para suas considerações finais e agradecer de verdade aí por toda essa trajetória, pelo menos junto comigo. Eu acho que o setor de infraestrutura também agradece. Obrigado, Thales. Só dividir salas, e o Thales toda quinta-feira, né? Não, ele faz matéria todo dia, mas quinta-feira é o dia de ele fechar o jornal. Aí ele não gosta de falar, óbvio, né? Ele tem de fechar o jornal, reler, né? E eu puxo o papo e ele me dá ideia. Aí na segunda, ele chega aqui falador. Eu não vou falar com você também não, eu tô cheio de coisas pra fazer. Vamos conversar na quinta. Vamos deixar eu falar na Vou quinta. falar na quinta. Na quinta não, vou falar hoje. Hoje eu não quero na quinta. Só de pirraça. Eu quero dizer para vocês que eu não recomendo nada muito intenso na segunda-feira. A gente percebeu nessa segunda, mas Percebemos. deixa para outro podcast. A reunião de segunda-feira Veja bem, não foi muito intensa, não. Pra gente foi bastante. Mas o prazer é meu, assim, eu sempre brilho pelo trabalho, brilho os olhos pelo trabalho, eu gosto de desafio. Às vezes que eu mudei de superintendência na agência, mudei bastante, né? Parei na segunda, ainda fui para uma terceira, né? Deixa a matéria por outro podcast. E
eu estava dentro, eu não me via assim, mas vi que eu estava acomodado, né? Na regulação mesmo, eu estava um consultor de luxo da equipe, né? Não tinha mais de desafio das normas. Até que a diretoria me jogou numa outra missão lá das hidrovias. Que a gente não falou, né? Então, tá vendo? Na missão das hidrovias. E aí você falou para a minha esposa, um dia eu entrei, quando saiu a tarifa do Madeira, de 80 centavos, né? E primeiro foi tirar rapidamente aquele projeto do zero, né? Assim, o que a gente vai vender pro concessionário e para os usuários, né? E citar aqui Fernando Correia, da Infra, todo o pessoal da Infra, que Fernando também, um amigo desde 2007. E quando saiu a tarifa, cara, esse negócio é vendável. Eu cheguei em casa, aí peguei as meninas na escola, minhas duas paixões, a minha esposa, aí minha esposa me olhou assim e falou: o que aconteceu? Conhece já há um tempinho, né? Eu falei: que foi? Seu olho tá brilhando. Eu falei: então, cara, a tarifa do Madeira é de 80 centavos. Por tonelada, a gente vai vender, vai dar certo. Ela, pô, volta depois que te vejo assim. E assim, o observatório, você vê lá os estudos que estou fazendo agora, né? Cada valor que sai, eu falo para você. Falei: cara, tá sensacional isso aqui. E eu me pego, não é para vender de trabalho pro chefe, não. Eu me pego às vezes 1h30 da manhã, trabalhando no estudo, mas não, claro, tem que entregar. O prazo tá estourado. Mas é porque eu quero ver o resultado, entendeu? Tô curioso para ver o resultado. É mais entregar para mim do que pro chefe. Claro, tem que entregar pro chefe, mas meus olhos brilham. E agradeço mais uma vez, não só o convite para o podcast, eu falo demais. Eu acho que foi o podcast que o entrevistado, na verdade, mais falou, mas eu falo demais mesmo. Apesar de língua presa, mas eu falo bastante. Não é isso, acho que para soltar a língua. Passa rápido, ainda bem que almocei. Vocês devem estar com fome, problema de vocês. O nosso colega aqui também. Mas eu almocei, comi meu peixinho. Mas agradecer o convite do podcast primeiro, e agradecer, doutor Mário. É um prazer. Eu não vou falar muito, eu me emociono, não faço. Um prazer trabalhar com o senhor. E é isso. Já começou, então é melhor parar por aqui. Mário, suas considerações finais? Bruno, acho que você só engrandece aqui a nossa equipe, né, com a tua chegada. A gente já percebe outra mobilização, outro movimento, né, uma outra dinâmica, né? Isso para mim não é surpresa nenhuma, né? E a gente já tinha essa expectativa, né? E é isso, né? A gente sempre tem primado, né? E aqui eu posso falar, acho que por nós três, né? De trabalhar dando o melhor de si e buscando excelência, seja no serviço público, no lado privado, né? Acho que a gente tem, pensando no país, né? E obrigação, né? Acho que por termos tido uma educação adequada, por termos tido a felicidade de nascer num ambiente familiar estável, enfim, né? De entregar alguma coisa para a sociedade, né? E de alguma forma ou de outra, eu acho que cada um de nós busca fazer isso. Então, surpresa nenhuma, não é? A gente está com esse time bacana, as coisas dando muito certo para a frente parlamentar, para o Instituto. E é isso. Acho que onde a gente estiver, né, trabalhando, né, eu sempre tive muito prazer nas atividades que exerci. Acho que isso é um privilégio, você trabalhar com aquilo que gosta, isso faz toda a diferença, né? E essa dedicação, ela vem automaticamente, a gente vê isso no teu trabalho, né, no que você está entregando para a gente aqui, seja com propostas, seja com ideias, seja com produto mesmo, né? Então, bem-vindo, um prazer enorme de você ter aceitado o convite, né? E a certeza de que nós estamos no caminho certo. Então, agradecer pelo podcast, pela tua presença aqui no Instituto, e aí a gente espera, sem dúvida nenhuma, sair maior do que entrou nesse processo, como um todo. Sempre. E você, curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.